Porque a confiança em aparecer fazendo mapa astral é fundamental de ser desenvolvida. Imagina se você faz os melhores cursos, se dedica, compra livros, pesquisa, desenvolve muito conhecimento, mas chega na hora de fazer o mapa astral, você trava. Ser um astrólogo confiante passa por ter confiança na entrega do mapa. E a gente vai falar sobre isso nesse vídeo de hoje. Então, vem comigo. Olá, seja bem-vindo. Eu sou a Flávia, tô hoje aqui com a Luciane. Nós somos da Conscientize e por aqui a gente ensina a ser um astrólogo confiante e ajudar pessoas desde o seu primeiro mapa. E uma das questões que vai te ajudar muito a desenvolver a sua carreira como astrólogo é você trabalhar os seus medos de aparecer, as suas questões envolvendo a insegurança de entregar o que eu analiso, né? E até de aparecer em um vídeo, por exemplo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, né, Lu? Sim, vamos entender um pouco de como que isso te ajuda a crescer ainda mais como astrólogo, como profissional, a divulgar o seu trabalho. E quais que são algumas dessas dificuldades, né, Flávia? Exatamente. E a gente vai começar entendendo o que é a insegurança, né? Porque para a gente falar aqui sobre como que você lida com o seu medo de aparecer, as suas dificuldades, né, de entregar o material que você analisa, de aparecer em um vídeo, primeiro a gente precisa entender essa insegurança. Ela tem uma raiz, ela surge de alguma coisa. E a gente fez um roteiro aqui das principais questões que a gente vem mapeando, até com alunos, e que a gente mesmo passou, né? Porque afinal, eu não fazia vídeos antes de começar a Conscientize, antes de começar a trabalhar com astrologia. A Lu também dava aula, e olha que interessante, a Lu já dava aula, já tinha uma turma de 30 alunos olhando para ela, mas gravar vídeo é diferente disso. Gravar uma aula diferente disso. Então, a gente também precisou trabalhar todo o nosso processo. Tivemos inseguranças, tivemos receios, né? E a gente quer compartilhar um pouco aqui com vocês também. E o primeiro ponto, assim, que vem em mente e que eu vejo que é muito frequente quando a gente está falando do medo, da insegurança de aparecer, é a questão do medo da crítica de quem vai assistir. Então, assim, eu vou gravar um vídeo, mas e se as pessoas que estão assistindo não gostarem? E se vier crítica? Às vezes, se a pessoa está pensando em fazer um vídeo para o YouTube, por exemplo, ela pensa, mas e se vier hater? A exposição, como que fica? Quando eu entregar um mapa para uma pessoa analisada e essa pessoa não gostar desse mapa, essa pessoa me criticar, a gente tem esse medo da crítica. E esse medo, ele não me incomodou tanto no início aqui da Conscientize, dos mapas também não era uma questão que me travava muito, mas eu já tive situações em que o medo da crítica também me paralisou. Eu lembro de situações em trabalho em que, olha só a situação, eu lembro de ter tarefas para fazer, não ter aquele conhecimento claro, precisava fazer perguntas, precisava de mais informação da pessoa que estava fazendo a gestão do meu trabalho. E para não perguntar, pelo medo assim de e se a pessoa não gostar? E se parecer que eu não sei o suficiente? E se parecer isso, se parecer aquilo? Eu não perguntava, eu tentava absorver sozinha. Eu tentava me virar e dar um jeito de aprender, meio que sem mostrar que eu estava não sabendo aquela informação. E virava um grande caos, né? Eu conto para vocês, já contei aqui no canal, conto para os meus alunos que eu trabalhava com comércio exterior e eu errei uma importação. Eu fiz uma nacionalização, que a gente chama, né? Quando a carga entra da China, como se fosse da Austrália. Então, assim, eu cometi erros sérios
por conta, né, do medo da crítica do outro. E é por isso também que a gente está gravando esse vídeo aqui, porque você não precisa chegar ao ponto de fazer algo que você vai se sentir realmente, poxa, eu não devia ter feito isso. Você vai se sentir mal, você vai se sentir angustiado por esse receio da crítica do outro. Muitas vezes esse medo, ele te faz errar, o que é pior. Ou ele te faz ir por um lado que vai te prejudicar de fato se você não lidar com esse medo, né? Vou deixar a Lu falar um pouquinho, não sei se ela tem algum exemplo de situação na vida dela por medo de crítica. Já passou por uma situação assim também? Pode compartilhar com a gente? Eu acho que no meu caso é mais a autocrítica do que a crítica do outro, né? E ter a insegurança de não saber responder alguma coisa, não saber falar tudo sobre um determinado assunto ou qualquer coisa assim, né? Então, o meu medo ele vinha mais nesse ponto, né? E também timidez, né? Muita timidez, principalmente ali adolescente, né? Lá pelos 20 e poucos. Mas depois, como professora, tive que enfrentar essa timidez, enfim, né? E acho que o que mais me angustiava mesmo era eu não ter muita clareza no que eu ia falar naquele momento, ou sobre o que era, ou o meu passo a passo, né? Então, eu tive que aprender a fazer mais ou menos um caminho naquilo que eu gostaria de transmitir como professora, vamos assim dizer, né? Agora, em vídeo, acho que é mais o perfeccionismo mesmo, né, que me atrapalhou um pouco no início, principalmente para gravar as minhas aulas, né, lá de biologia. E sim, a crítica do outro, acho que mais porque ali vão ter outros professores também assistindo, né? Tu abre para o grupo a tua aula, porque quando tu é professor em escola, os outros professores não sabem muito bem como é a tua aula, né? Então, mas assim, nada que chegou ao ponto de, ai meu Deus, não vou fazer, vou deixar isso e aquilo, não. É coisa que a gente acaba superando. No meu caso foi mais tranquilo, né? Mas eu acredito que tem gente que de fato tem um problema sério com isso, né? De não conseguir vencer essa insegurança, esse medo e tudo mais. Sim, e no meu caso, que eu tinha esse receio, eu consegui trabalhar isso quando eu comecei a fazer. Por incrível que pareça, eu sempre falo que não tem outra receita a não ser fazer mesmo para perder o medo. Porque quando a gente faz algo, quando eu gravo o vídeo para entregar uma análise, quando eu gravo um vídeo para o YouTube, você percebe que a consequência é muito menor do que parecia. E essa realidade confronta a tua crítica. Porque a tua crítica interna, ela tá te dizendo assim, vai ser horrível. No meu caso lá no trabalho, né? Ele vai te demitir. E tu não vai nem pegar seguro-desemprego, porque não deu nem tempo. Ainda talvez ele ligue para outra empresa que tu vai trabalhar e diga que tu não é uma boa funcionária. Vai dar tudo errado, vai ser horrível. E talvez você tá aí pensando em gravar um vídeo, em gravar um mapa, e o que tá vindo é isso. A pessoa não vai gostar, a pessoa vai perceber que o vídeo travou lá nos 5 segundos de análise e que você errou e que você esqueceu. A nossa cabeça, ela faz isso, né? Ela faz parecer que é algo muito grande. Só que aí, quando você faz, você vê que não, peraí, não foi nessa proporção que eu tinha pensado. Eu lembro que quando eu virei essa chavinha de começar a pensar, não, eu vou perguntar. Foi principalmente depois desse erro aí, né? Porque aí eu vi que a consequência foi pesada. E também foi um confronto, assim, porque eu pensei, nossa, depois disso aqui, ó, ele vai me xingar e me jogar pra fora da empresa, entendeu? Pelo braço, assim. Eu já vi a cena trágica. E aí
Daí ele simplesmente sentou, conversou comigo, falou que iam ajustar as coisas para arrumar. E ali eu vi que não, peraí, aconteceu uma coisa séria assim, e a consequência não foi terrível como eu pensei. Então, vou começar a perguntar para não cometer erros de novo e para que as coisas sejam mais tranquilas. E eu vi que não tinha grandes problemas em perguntar. Que era muito mais eu me cobrando. E quando você começar a fazer vídeo, você vai perceber também que a crítica do outro é muito menor do que a nossa própria, né? Sim, eu acho que a minha chavinha virou, foi principalmente com a minha psicóloga, né, falando sobre o processo do perfeccionismo, e pelo fato de eu ter uma grande demanda e não poder ficar horas e horas ali corrigindo, regravando, gravando várias vezes, né? E aí então acho que a coisa ficou mais leve quando eu me tornei mais autêntica naquilo que eu estava fazendo, né? Então eu acho que uma das chaves é essa, né? Tu não tentar ser uma coisa que tu não é, por exemplo. Porque aí tu vai ficar de fato travada, não vai sair da maneira que tu quer, nunca vai estar bom o suficiente, né? E, na verdade, o que importa ali é como que tu passa essa mensagem da forma mais clara que tu puder. E então não tem esse retorno terrível assim, né? Tão grande quanto a gente pensa, e às vezes a gente enxerga erros e problemas, às vezes não, grande maioria, enxerga erros e problemas que os outros não enxergam, né? Não passa totalmente despercebido. Às vezes nem chega naquele ponto ali, assistir até aquele ponto, né? Já pula. Então, isso daí a gente tem que pensar que de fato a gente acaba se cobrando muito mais, vem na nossa cabeça que essa cobrança vai ser muito maior do que ela é realmente. Então, se o seu medo é da crítica de quem está te assistindo, o que a gente tem para te passar aqui é que você precisa fazer esse vídeo. Você precisa gravar essa análise, tá? Faz. Porque o antídoto para esse medo da crítica é você confrontar essa crítica. E você só vai conseguir confrontar essa crítica quando você fizer e você ter essa percepção que a gente está falando aqui. Olha, não é esse bicho de 7 cabeças que eu imagino. Eu tô enxergando algo muito maior daquilo que realmente é. Então, dê o primeiro passo. Lembra, as meninas falaram que não é tão complexo, que não é tão pesado quanto parece. Agora, talvez a sua insegurança, ela não seja uma insegurança do medo da crítica do outro, mas seja uma vergonha de fato. Tô com vergonha de mim, vergonha do meu cabelo, vergonha de falar, né? E aí, essa questão da vergonha, ela também é um processo de primeiro entender de onde ela vem, né? Pode comentar um pouquinho para nós, Lu? A gente já tinha conversado sobre isso um pouquinho, né, no outro vídeo, aquele de como divulgar, acredito que foi esse. Então, geralmente, você vai ter que identificar de onde é que vem essa vergonha, se é vergonha de como que eu falo, como que eu me porto aqui, ou é uma vergonha do assunto que eu estou falando, a astrologia, por exemplo. Ou é, na verdade, uma insegurança que eu tenho referente aos meus parentes, amigos, conhecidos que vão assistir esse vídeo, e aí não é uma timidez, é só insegurança naquilo que você vai passar, na verdade, dos outros, né, com a crítica dos outros. E quando é uma vergonha que é sua, daquilo como você é, ou daquilo como você fala, por exemplo, é uma autodescoberta também, né? Porque aí você vai ter que ir atrás de descobrir como é que você vai fazer para que isso não seja, para que você não passe aquilo que você está passando. E eu acho até que é uma, não sei se é também, não sei se tem mais fácil ou mais difícil, mas eu acho que essa é a forma mais resolvível assim na prática, né? Onde você vai de fato aprender uma forma diferente, né? De se portar na frente da câmera,
você vai entender ali como que é um processo de roteiro para te passar mais segurança naquilo que você vai falar, ou, né, se você tem já aí uma vergonha que é relacionado à astrologia, por exemplo, aí já é uma percepção que você tem, que aí você vai ter que rever ela, aí já é uma construção mais mental mesmo, assim, de tirar aquela percepção ruim que você tem sobre aquele assunto, sobre uma determinada área, sobre aquilo que você vai falar, e que, na verdade, é uma percepção que está distorcida, né? Falando aqui da astrologia, né? Então não é isso que você... Não tem esse motivo, na verdade, para você ter vergonha de falar sobre o assunto. Quando é o externo ali, os parentes, né? Os conhecidos, colegas de trabalho, enfim, aí também é uma questão de você entender que essas pessoas não vão ficar te acompanhando, você também não precisa sair explanando para todo mundo que você conhece, que você tem um canal de astrologia, que isso, que aquilo, logo no início, nem no meio, nem no fim também, porque o que importa são pessoas que de fato querem assistir o seu conteúdo, né? E desculpa dizer novamente, mas geralmente quem está na nossa volta, assim, do ciclo familiar, vamos dizer assim, não é tão interessado assim em astrologia, então não vai ficar assistindo os seus vídeos, né? Pode ter aí algum parente ou outro que é super entusiasta seu e que, nossa, né, tudo que você faz está perfeito, que vai seguir te acompanhando, mas geralmente não. Então, é um processo de realmente você fazer e desencanar. E mesmo que você faça e venha essa crítica, essas brincadeirinhas de mau gosto, sei lá o que pode aparecer aí pelo caminho, você tem que entender que são pessoas que não têm a mínima coragem também de gravar o vídeo para fazer ali algo que queira fazer, né? É uma frustração da pessoa, geralmente não é sua. Você não tem que segurar isso, simplesmente tire de você e dê de volta para a pessoa que pertence essa crítica, entende? Porque ela não vai fazer, ela tem medo de fazer, ela não tem coragem. E é muito mais fácil ficar enchendo o saco de quem está saindo da zona de conforto e fazendo algo que quer fazer, do que de fato ir lá e colocar na prática. Então, para lidar com a vergonha, a gente tem 2 caminhos aqui principais, né? Primeiro, pode ser uma vergonha que seja de algo seu, da sua aparência, do seu jeito de falar. E eu tinha muito isso, porque eu tinha um desconforto de falar. E eu não sabia muito bem o que acontecia. Eu sei que eu ligava a câmera e eu travava, porque eu sempre fui bastante falante, então falava bastante com as pessoas em volta, no trabalho, com colegas, apresentava projeto e coisas do tipo, eu não tinha problema. Só que quando ligou uma câmera, veio isso. E como que eu lidei com essa vergonha? Entendendo, peraí, o que eu tô com vergonha do quê? Eu tô com vergonha dessa coisa que não tá autêntica. E eu percebi que eu queria a minha autenticidade ali na frente da câmera. Então eu precisava ir atrás de trazer essa minha autenticidade. Então é um processo reflexivo. Não é uma reflexão que você vai fazer 5 minutos e você vai encontrar o que está te incomodando. Às vezes você precisa se assistir. Você precisa prestar atenção no que você está sentindo enquanto você está gravando, enquanto você está fazendo. Você precisa identificar, né? Essa vergonha de quê? Porque é só quando você identifica do que é a vergonha que você consegue começar a mudar, né? Fazer as mudanças que precisa para você estar mais segura e a coisa fluir de uma maneira melhor. E a outra vergonha, que é a vergonha da astrologia, para essa eu tenho um convite para você. Eu tenho um convite para você que quer entender os primeiros passos para você se tornar confiante na astrologia. Seja com o fato de você apresentar um bom mapa, de você saber que o seu trabalho está sendo bem feito, como também de você ter clareza do conteúdo. A Lu falou de clareza aqui, né? Então, para deixar a frustração de não conseguir fazer uma análise e chegar em um passo a passo que de fato vai
te levar à análise astrológica, dia 4 de julho, às 20 horas, eu vou fazer um workshop gratuito chamado Os Primeiros Passos do Astrólogo Confiante. E você pode, inclusive, me ajudar, né? Me sugerir conteúdos que você quer que eu ensine nesse workshop. Tem um formulário, aqui na descrição tem um link, tem um formulário para você me dizer o que você quer assistir, né? O que você quer que eu te ensine, o que você quer aprender. E antes de montar a aula, para fazer essa montagem da aula, eu vou pegar as sugestões que estiverem ali no formulário para fazer esse conteúdo. Então, para você participar, vai ser um workshop fechado, exclusivo. Para você participar, o link está aqui na descrição. Bom, mas a insegurança de aparecer em um vídeo tem outras questões também. Uma delas, além da questão de aparecer, além, né, do medo da crítica, da vergonha, pode ser uma questão de autoestima. Pode ser uma questão de, Flávia, eu parei para prestar atenção no que eu sinto quando eu tô gravando, quando eu tô fazendo uma análise, e eu descobri que eu sinto que eu não gosto de mim. Que eu não gosto de me ver, não gosto do que eu tô vendo, não gosto de nada. Eu queria ser outra pessoa. Aí a gente tem uma questão de autoestima, de você... aí é um pouquinho mais profundo, né? A gente precisa entender o porquê dessa falta de conexão com a sua essência, de olhar para si e se perceber como alguém que tá fazendo algo legal, como alguém que é bom no que faz. Autoestima é um tema profundo, né, vida? Outra questão que causa insegurança, além do medo da crítica das pessoas, além da vergonha, é o medo de esquecer informações. Se na hora que eu estiver ali fazendo vídeo, né, gravando, fazendo uma análise, eu esqueço alguma informação, como que fica? Vai estragar meu vídeo se eu esquecer. E essa daqui eu diria que é das mais simples de resolver, dessa questão de insegurança. Porque isso daqui é basicamente você desenvolver um processo para as informações estarem acessíveis. Seja um mapa mental, seja uma apresentação, uma folha com anotações. A gente está gravando esse vídeo aqui, eu tenho um Docs aberto ali na outra janela com o roteiro desse vídeo. Porque eu não ia lembrar de todos os pontos que causam insegurança, entende? Então, a gente realmente não... A nossa cabeça ela não é um robozinho, a gente não fica com tudo aqui dentro, né? Mas você precisa usar recursos que te ajudem a lembrar daquelas informações. Não é evitar o esquecimento, ele vai acontecer, a gente não lembra de tudo, mas é saber lidar com ele. Isso é uma dica valiosa para quem vai começar, porque as pessoas acham que simplesmente é ligar a câmera e sair falando que vai ser automático, e na verdade não vai, né? Para quem pensa em passar a informação da maneira mais clara possível, ela vai ter um momento de fazer a escolha dos assuntos que vai falar, né? Por exemplo, quando você está fazendo uma mapa astral, você vai primeiro analisar, vai pensar sobre aquilo ali, né? Por isso que a Flávia sempre diz lá no curso da jornada que é muito bom você colocar primeiro em prática a parte escrita do mapa, né? Porque ela vai te ajudar a você já ter uma ideia daquilo que você precisa falar, por exemplo, num vídeo, se você for fazer assim seu mapa. Mas quando a gente vai gravar um vídeo, por exemplo, de divulgação de conteúdo, que você vai fazer também divulgação de conteúdo, a gente passa pela escolha do assunto, ali você já vai ver se esse assunto cabe, se esse assunto não cabe, se eu domino, se eu não domino. E domínio não é você saber tudo sobre aquele tema geral, né? Não, é saber aquele ponto, tá? E se não sabe, ótimo, vai ser uma pesquisa que você vai poder fazer para um vídeo futuro você fazer ele. Mas, além disso, você vai ter depois um momento em que você vai fazer o que a gente chama de roteiro, né? Que é basicamente definir os pontos, os assuntos que você vai falar dentro daquele assunto ali, daquele tema. Então, isso já vai te ajudar imensamente, né?
E para aqueles que estão muito no início, eu aconselho a fazer, como a Flávia falou, né, uma arte, uma apresentação, um slide, né, que se chama, com pelo menos alguns pontos de referência para você. Não coloque textos e coisas assim que pode até te atrapalhar, né? Você vai querer ler aquilo ali, não vai sair da maneira que você quer. Mas pontos, figuras, imagens, coisas que façam você se recordar daquilo que você precisa falar, né? Porque aqui vai te ajudar também a você não colocar texto, vai te ajudar também a você ser mais autêntico, né? Você vai conseguir falar da maneira que você fala, porém com a clareza que você precisa, porque você já tem os pontos definidos ali, né? Dentro dos pontos, defina subpontos e assim, né? Você vai cada vez delimitando mais. E para aqueles que têm muita dificuldade dessa questão de poder de abrir a câmera e falar aquilo que quer falar, né, todos os pontos, tudo certinho assim, pode fazer também um roteiro de cabo a rabo, né? Tem muita gente que inicia um canal no YouTube fazendo assim, lendo basicamente todo o roteiro, né, que você criou. Aí tem meios de você fazer isso, né? Se você quiser deixar no Google Docs ali, simplesmente abrir a câmera e ler a partir dali, faça assim. Se você quer ter um celular em que fique passando as palavras e aí de repente você vira uma jornalista, consegue ler bem rapidinho aquelas coisas passando, faz dessa forma, né? Porque você pode editar também depois o vídeo, então, né, você pode pausar, ler, olhar de novo, falar, você vai fazer dessa forma, tá? E quando acho que você faz um mapa astral, aí que a Flávia vai poder falar melhor, né? Como é que não se esquece de falar um ponto ali na hora do mapa, eu acho que passa muito por isso, você ter uma clareza daquilo que você quer falar, da estrutura que você quer passar ali, toda a informação do mapa, e do que é preciso dentro dessa estrutura, porque você não vai falar tudo, de fato. Essa questão me leva para o próximo tópico, que é justamente, né, identificamos as inseguranças, agora a gente começa a caminhar por o que é ser seguro, a falar desses pontos do que significa ser seguro. E a primeira questão que a gente tem aqui para falar de ser seguro fazendo algo e aparecendo nas suas análises é clareza. É ter clareza do que você está transmitindo, porque aí você consegue saber os recursos que você precisa. Por exemplo, a Lu comentou da questão do mapa astral, né? Quando a gente faz uma análise. Começa pelo fato de eu ter clareza da ordem dessa análise que eu vou seguir. Eu tenho a minha ordem de análise, eu começo no ascendente, eu sei que eu vou ir fazendo análise até a casa 12, é muito claro para mim. O próprio mapa me guia. Quando chega no vídeo, eu abro a mandala da pessoa. Então, se na hora eu esquecer o que mesmo que eu falei no PDF sobre isso, eu bato o olho na mandala dela. Eu sei que ela tem um Marte em Áries, eu sei que ela tem uma Vênus em Libra. Eu vou lembrar, Vênus em Libra, falei daquela questão de relacionamento. Então, eu tenho um ponto de imagem, que é a mandala dela, e eu tenho toda a escrita que eu fiz antes. Não que eu fique com ela aberta, mas assim, eu vou no momento que eu olhar para aquela Vênus em Libra, vai vir coisas que eu escrevi, entendeu? Eu vou me recordar, não de tudo, mas de alguns pontos eu vou me recordar. Normalmente eu já gravo na sequência, né? Eu termino de escrever um mapa, eu já gravo na sequência, então tá muito fresquinho na mente. Depois de um tempo, isso apaga muito. Tanto que quando vem pessoas que eu fiz mapa me tirarem, né? Me perguntarem questões sobre o mapa delas, às vezes eu literalmente não lembro nem o sol da pessoa. Então eu preciso abrir aquela mandala para ver, né? Que mapa é esse, como que eu fiz, para eu resgatar aquela memória e às vezes olhar a própria interpretação para ver o que eu falei daquilo, né? Será que eu falei de tal não? Então, a clareza do que você vai transmitir, seja um texto, seja uma apresentação, seja qualquer coisa que você vai fazer, primeiro precisa estar muito claro. Uma forma de treinar clareza é você explicar aquilo para outra pessoa.
Olha, eu vou fazer a apresentação de um mapa do fulano aqui para ele. Deixa eu pegar uma amiga minha aqui que gosta de astrologia também. Vou explicar para ela o que eu analisei desse mapa aqui, o que eu entendi. Na hora que você fizer essa primeira explicação, você já vai identificar se está claro mesmo. Se tem algum ponto que você não lembra bem, que precisa revisar. Se tem alguma coisa que precisa ser falada de outra forma. Às vezes, a Lu estava falando que tem todo um processo, né, para criar um conteúdo. Às vezes a gente grava 2, 3 vezes aqui o mesmo vídeo. E esses dias a gente estava falando até que na segunda vez que a gente grava, na terceira vez que a gente grava, já sai bem mais sintetizado, já sai mais natural. Por quê? Porque aquela informação foi batida mais de uma vez, né? Então a clareza daquilo que você está transmitindo vai te ajudar demais a ter segurança, porque aí tá claro as coisas, você tem nítido o que você precisa falar. E que fique claro que quando a gente grava 2, 3 vezes, não é para estar corrigindo coisa toda hora. Você não dá aquela percepção de que, meu Deus, eu tenho que fazer várias vezes. Não. A gente grava porque, não saiu o som, né? Ou deu problema, travou o vídeo num determinado ponto, alguma coisa aconteceu catastrófica que impediu de que a gente pudesse editar o vídeo e ele sair, tá? Não fique fazendo o vídeo várias vezes. Mas, com certeza, depois que você vai pegando a prática, a coisa vai ficando mais sucinta, porém recheada, né, de coisas que são importantes. E quando professora, a gente, por exemplo, faz o plano de aula antes de ir para a sala de aula, para poder também ver como é que é e o que você vai falar, quanto tempo vai levar aquilo que você precisa falar. Então você faz tudo o que vai acontecer. Nesse momento eu vou fazer a chamada, nesse momento eu vou passar os recados, nesse momento eu vou escrever, nesse momento eu vou explicar. Eu tenho 20 minutos para explicar, eu tenho que colocar o que é preciso dentro daqueles 20 minutos. É para isso que serve, então, isso que a gente está falando, por exemplo, do roteiro para você, ou de você ter claro aquilo que você quer passar ali no mapa astral. E dentro dessa segurança também o planejamento é importante. Porque, como a Lu falou, eu tenho uma aula em que eu preciso explicar um conteúdo. Eu tenho 20 minutos daquela aula. Aquele conteúdo precisa caber nos 20 minutos. E isso, com análise de mapa astral, muitas vezes a gente se passa. Porque a gente marca lá com a pessoa 1 hora, mas 1h15, tudo bem, 1h30, tudo bem, e aí vai passando. Isso, assim, não que seja uma coisa escrita em pedra, né? Tem que ser assim e tal, mas é importante que você vá treinando para ficar dentro daquele tempo, até para que você não se programe por... Imagina se você tem 2 atendimentos, um na sequência do outro, né? Claro que quando eu tenho 2 atendimentos, eu sempre deixo um espacinho de uns 15 minutinhos, que é para eu parar o atendimento de dar uma respirada, tomar uma água, né? E fazer o atendimento da outra. Mas, assim, e também para caso tenha que se estender um pouquinho. Mas se você começa a se acostumar a se estender, daqui a pouco você não consegue planejar um na sequência do outro. Porque você não sabe se aquele atendimento vai durar de fato 1 hora, 1h30 ou 2. E aí você vai começando a se perder. Então, planejar as coisas. Planejar quanto tempo você leva também para fazer a interpretação por escrito. Para que isso, Flávia? Para você conseguir saber, olha, eu consigo fazer tantos mapas na semana. Eu consigo dar conta de tantos vídeos, né? De atender um número X de pessoas. Até para você conseguir ter de novo, a clareza, né? Para conseguir ter a clareza do que você está fazendo, o planejamento vai te ajudar demais. Porque se você não tem muito bem isso determinado, aqui falando, né, do planejamento das coisas, vou falar, não posso me estender mais do que 10 minutos no vídeo falando sobre a casa 1, por exemplo, né? A Flávia fala sobre as 12 casas, né? Então, porque assim, se você chegou até lá a casa 4, e aí você viu de repente que já deu 50 minutos de vídeo,
aí você vai querer apressar o que você está falando, o que você vai falar nos próximos, e obviamente você não vai conseguir se sentir bem com aquilo, porque você vai toda hora ficar lembrando, pô, mas não falei daquilo, agora eu vou ter que voltar, a coisa fica totalmente perdida. Aí de repente você já está lá na casa 6 e está falando da casa 4 de novo, porque você esqueceu, né, daquele ponto, que você teve que acelerar aquilo que você ia falar. Então isso te gera também esse sentimento de insegurança e de frustração e insatisfação depois quando você vai olhar, né? Porque vai parecer que está perdido ou que você não falou tudo que você tinha que falar. Então, esse tipo de questão de falta de planejamento, ele acaba também te deixando inseguro e muito obviamente, assim, quando a gente, para mim é assim pelo menos, né? Quando eu me planejo, quando eu vou viajar, por exemplo, Flávia sabe que aí tem todo um processo, né? Ver como é que é, onde é que vai, quanto tempo vai ficar, o clima, tudo, porque você vai se sentir mais tranquilo indo. Eu não sou daquelas pessoas que gostam de chegar e aí no caminho a gente descobre como é que é. Não, vamos ver aqui, porque para me sentir mais segura, pelo menos para mim é assim, né? Claro que às vezes pode ser em excesso, aí também já é um problema, mas geralmente é uma coisa boa você se antever para as coisas, né? Pensa quando você vai, por exemplo, ir para o trabalho e aí você acorda atrasado, vamos dizer, um pouquinho atrasado. É diferente quando você já se planejou no dia anterior, separou sua roupa, deixou tudo ali encaminhadinho, que você tinha que colocar dentro da bolsa, do que você acordar atrasado e ter que procurar o que tem que colocar dentro da bolsa e se arrumar, tudo mais, né? Então, pense sempre que o processo dessa gravação ou de fazer gravar o vídeo do mapa, por exemplo, ele começa muito antes. E outra questão para ter segurança no que você está fazendo, no mapa astral, nas suas análises, é também pensar no peso das consequências no peso que você está colocando nas consequências. Porque assim, eu preciso ter clareza, claro, do que eu estou fazendo, isso vai me ajudar a saber o que eu estou falando já. Nossa, já dá uma segurança muito boa. Eu preciso me planejar, porque daí, como a Lu falou, a gente já se precaver das coisas. Eu sei que eu vou levar esse tempo, eu sei que eu preciso ficar não mais que 10 minutos em cada casa, e as coisas fluem. Só que a vida acontece, como a gente fala, né? Às vezes, você se planejou para ficar 10 minutinhos ali na casa, mas a pessoa te fez uma pergunta e estendeu esses 10 minutos para 15. Vamos dizer que você está atendendo ela, né, diretamente. As coisas acontecem. Então, se você colocar um peso nas consequências muito grande, não, eu não dou para fazer mapa astral, porque olha só, eu me passei 5 minutos dessa análise aqui. Eu não consigo ficar dentro da 1 hora. Ou então, eu tô fazendo um mapa aqui e aí, sei lá, né? Caiu a internet, não consegui finalizar na data. Como é que eu vou chamar o fulano e dizer que eu vou atrasar o mapa dele? Eu vou ter que virar à noite fazendo, eu vou ter que dar um jeito, vou entregar de qualquer jeito, mas pelo menos eu entreguei. E aí você já faz um trabalho que não é o teu melhor, que não é aquilo que você gostaria, já volta para esse estado de insegurança, quando na verdade é uma questão de lidar com as consequências, com o peso que elas têm. E também, aqui é a mesma questão da crítica, a gente tende a colocar mais peso nas consequências do que elas realmente têm. A gente pensa que vai ser uma catástrofe, que a pessoa vai te xingar, que a pessoa não vai pedir dinheiro de volta, nunca mais ela vai querer mapa com você. E calma, né? Não é dessa forma, assim. A gente precisa enxergar as coisas como elas são. Uma coisa que me ajudou muito, depois tu comenta também, Vida, pra ti, mas uma coisa que me ajudou muito foi aprender a não tirar conclusões precipitadas. Se eu atrasei um material e preciso avisar alguém que eu vou atrasar a entrega, eu não fico na minha cabeça pensando, nossa, ele vai me achar horrível, nossa, nunca mais vai pedir mapa comigo, nossa, isso, nossa, aquilo. Eu vou e comento com a pessoa e vejo a reação dela a partir dela. Eu deixo ela me mostrar de fato o que vai acontecer. Eu não fico pressupondo.
que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo. Claro, de vez em quando, a gente se pega ainda fazendo essas pressuposições, mas eu sei que eu tenho que fazer esse movimento, de primeiro fazer a coisa para depois tirar qualquer conclusão, não tirar conclusão precipitada, né? Eu acho também que nesse ponto o que atrapalha é se você não tem um planejamento daquilo que você faz e você está sempre fazendo e repetindo esses erros, por exemplo, de atraso, né? Pô, sempre atraso, nunca consigo entregar no dia que eu tenho que entregar. Aí, de fato, é complicado de você lidar, porque você vai ter uma frequência maior dessas coisas acontecendo e a probabilidade de você encontrar alguém que vai reclamar é muito maior, né? A gente sabe que aqui a gente tenta evitar ao máximo. Acontece, a Flávia fica doente, a internet esses tempos era a luz, né, Flávia? Porque aqui a gente mora no Rio Grande do Sul, aí teve toda a questão aqui do Sul e tudo mais, né? Então, foi uns 2 dias, né, que era justamente dias de gravação, que simplesmente a luz ia e não voltava, não tinha hora para voltar. Então, acontece. E mesmo assim, nesse caso, a Flávia não atrasou. Ela deu um jeito. Mas vai acontecer de vez em quando. E se você é uma pessoa que é séria, que faz as coisas da maneira que você quer, que você se planejou para fazer, as pessoas vão ter compreensão com você. Não, mas eu vejo que a Flávia trabalha de forma séria. Eu não vi, assim, muitas reclamações, ou não vi reclamações sobre isso dela. De fato, aconteceu, né? E acho que também uma coisa que acontece muito, Flávia, principalmente com os alunos, é de colocar um peso naquilo que eles estão fazendo. Eu digo assim, por exemplo, eu esqueci de falar, eu não sei, tá? Eu esqueci de falar de um microponto lá do mapa, e aí, nossa, esse mapa tá todo ruim, enfim, essa análise não vale de nada para a pessoa, ou pior, a pessoa vai ser a pior, vai acontecer tudo de ruim daqui para frente na vida da pessoa, porque eu não falei esse microponto do mapa lá. Invalida toda a análise. Que, na verdade, não faria a mínima diferença ali na análise. Mas isso você só vai ter noção quando você tem clareza daquilo que você quer passar no mapa. Então, aquele microponto, de fato ele existe, de fato ele está ali, de fato ele fala de alguma coisa sobre a vida daquela pessoa, mas nesse momento não é aquilo ali o importante para ser passado para essa pessoa. Não é isso que importa, não é isso que interfere em toda a vida da pessoa, que a vida da pessoa vai estragar daqui para frente. Nunca mais ela vai conseguir fazer aquilo que ela precisa, ou de nada valeu esse mapa, certo? Então, já vi muita gente travar por causa disso, alunos da Flávia, né? Travarem por causa disso, e aí a Flávia ter que orientar. Não, mas, né, trazer isso de volta, né? Não é assim que acontece, explicar como é que é, e aí a pessoa, de fato, aí passa a entender que isso não é tão importante, tão relevante, é eu que estou dando uma relevância que nem para o meu mapa, quando eu pedi, por exemplo, para a Flávia, vamos supor se a pessoa pediu, não fez diferença, né? A análise foi ótima, foi excelente, me ajudou muito, e ela não falou de todos os micropontos ali do mapa que fez alguma diferença ou não, né, no mapa dela. Então eu vejo muita gente acabar travando por isso, né? Então quando você vai fazer divulgação de conteúdo, do seu conteúdo também, né, querer falar tudo e, enfim, validar o que você fez porque você não falou a determinado ponto. Se estava no roteiro, fale. Se não estava, não era para falar naquele momento. Faz outro vídeo para falar sobre aquilo, não tem problema. E a astrologia tem assunto para dar com pau, como a gente chama aqui. Exato. Se a gente for pensar até por uma coisa energética, talvez uma coisa que eu aprendi muito na prática é que aquilo que a pessoa precisa ser ouvido, a gente fala. Você pode achar que não, mas você fala aquilo que a pessoa precisa ouvir. E tem uma conexão ali de energia. Por isso que às vezes, até quando eu estou escrevendo mapa, fazendo análise em vídeo, e me vem alguma analogia, algum exemplo, por mais que pareça assim, nossa, por que tá vindo essa analogia doida aqui? Eu falo. Porque eu não sei se tem conexão lá com a pessoa, com o momento dela. E isso já aconteceu algumas vezes.
Me vira uma analogia com o hobby de tocar violão. Eu lembro dessa do violão. E aí o rapaz me comentar depois que há muito tempo ele não pegava o violão dele, que ele estava pensando nisso já há um tempinho. Na minha cabeça foi, por que eu tô dando analogia com violão? Da onde que eu tirei isso? Tinha uma conexão ali com o que ele precisava ouvir. Então, também é um processo, né? Uma coisa que não estava no nosso roteiro aqui, mas também é um processo de saber que não é você no controle o tempo todo. Tem a outra pessoa, tem o inconsciente coletivo aqui te guiando, tem as energias, tem muita coisa acontecendo. Então, tira o peso dessas consequências. E fechando, né, indo para o caminho do que você ganha, do que você perde dentro desse vídeo. Por que eu coloquei esse tópico? Porque eu pensei em falar numa coisa que passa muito despercebido da gente. Que é assim, eu tenho dificuldade de aparecer, eu tenho insegurança para aparecer. Mas você já se perguntou o que você perde não aparecendo? O que você ganha não aparecendo? Porque as nossas inseguranças, elas são defesas, né? E um dos pontos que eu trouxe aqui para a gente pensar foi o impacto nos meus objetivos. Você deixar de gravar, você deixar de fazer aquela análise daquele mapa, é só deixar de entregar um vídeo? Ou é deixar de ter uma profissão que você ama? Ou é deixar de conviver mais com seu filho em casa, porque você consegue trabalhar de casa? Ou é deixar de lado o sonho de trabalhar ajudando pessoas? A gente deixa muito objetivo de lado quando a gente alimenta essas inseguranças. Quando eu resisto em confrontar essas inseguranças. Quando eu recuo, né? Eu penso assim, não, tô me sentindo insegura, então não vou fazer. Mas o que você perde fazendo isso? Quantos objetivos vão ficando para trás enquanto você vai deixando de tentar, deixando de fazer? É como a Flávia falou, uma fuga, né? Isso é muito comum quando a gente está numa situação em que a gente se sente desconfortável, o nosso cérebro tentar buscar qualquer alternativa para sair dessa situação, né? Então, é um esforço muito grande, de fato, você quebrar esse paradigma, ir lá e fazer, mas quanto mais você faz, mais seu cérebro entende que não, isso daqui não é tudo isso, né? Eu não tô, né? Não vou passar mal, não vou estar em perigo, não vai acontecer nada muito além do que eu estava imaginando. Então, assim, você tem que sempre tentar confrontar. Se você tem muita dificuldade de fazer isso já logo de cara, ligar a câmera e sair falando, coisa e tal, faça como a Flávia fazia lá no início, né, Flávia? A Flávia, ela gravava só a voz e a tela ali e falava, né? Até ela começar a perceber que, de fato, estava se perdendo muito ao fazer apenas isso. Ah, eu tô ali gravando, é eu, isso e aquilo, mas a gente é ser humano, a gente tem coisas que são nossas, que a gente vai precisar ver no olho da pessoa, saber a expressão do rosto da Flávia enquanto está fazendo a análise, né? Isso gera um sentimento de proximidade muito maior. Então, a partir dali, ela percebeu que não, eu vou ter que gravar, né? Vou ter que lidar com isso e tentar corrigir aquilo que eu posso corrigir e aceitar aquilo que eu não posso corrigir, que também tem isso, né? Tem muita aceitação, né? Eu sou assim, aí o processo de autoestima, né? De gostar daquilo que está vendo, de aprender a gostar, aceitar, de fato, não, eu sou assim, né? Eu falo dessa forma, eu gesticulo bastante, posso aprender uma forma mais branda, mais objetiva de como fazer isso, que não atrapalhe na linha de raciocínio e no vídeo, mas eu não vou deixar de fazer isso porque eu sou assim, né? Eu vou só melhorar esse aspecto meu. E pode ter certeza que as pessoas gostam, elas vão olhar por conta da forma que você fala, né?
então, na forma que você pensa sobre aquele assunto. Então é isso, eu acho, né, Flávia? E pensar no que você deixa de aproveitar, nos objetivos que você deixa de alcançar, vai te mostrar que vale mais a pena sair dessa zona de conforto, sim, né? Vale mais a pena tentar, porque tem muitas coisas boas para você alcançar quando você tenta. E uma outra questão é que você não perde só objetivos seus. Tem a questão também do que você perde de entregar para essa pessoa analisada. Tem a questão do que você está deixando de agregar. A gente tem um público aqui, entre os alunos, a gente vê que tem uma grande preocupação em ajudar com o mapa astral. E quando você não faz, pensem que vocês estão deixando de ajudar aquela pessoa. Ah, mas o que eu ia falar para ela não é nada demais. Na sua percepção, você não sabe se talvez aquilo que você ia falar não ia ser um grande despertar para ela, não ia trazer novas ideias, não ia fazer ela movimentar um projeto que ela não está movimentando há muito tempo. Então, essa pergunta do que você ganha, do que você perde, é também relacionada ao impacto na pessoa analisada. No que você deixa de impactar essa pessoa positivamente. E talvez essa pessoa te buscou como uma alternativa de, vou tentar ali com a Flávia, se não der, eu vou desistir dessa história de mapa astral. E aí a Flávia, por insegurança, não gravou, e aquela pessoa não absorveu nada sobre o mapa dela, e provavelmente ou vai levar muito tempo para absorver de outra pessoa, ou talvez nem volte a procurar. Então é aquilo que eu falo, às vezes fazer esse afastamento, né? De pensar assim, não é tudo sobre mim também. Eu tenho um esforço aqui que é também para agregar algo na vida do outro, que é para também levar esse autoconhecimento, né? Ajudar com aquilo que a gente sabe. E eu acho bacana que, por exemplo, o pessoal que já está na jornada já vai praticando isso, né? Já começa, por exemplo, com as aulas, as lives, né? Você participa junto com a Flávia, então você, de repente, vai abrir a câmera, vai falar com a Flávia, vai falar com os outros, né? E depois, durante as aulas de prática de análise, na verdade tem até as rodadas de análise ainda durante, né, as aulas, as lives, então você vai falar sobre mapa de qualquer jeito, né? Com outras pessoas ali dentro da mesma sala. E, claro, que vai ter a liberdade de, não quero aparecer, vai fechar a câmera, né? Enfim, não tem problema. Ou não vai falar, vai só digitar, ok. Mas você tem essa oportunidade de já ir, a partir dali, praticando, né? Além, né, de ter as práticas ali de análise também, que são importantes. E aí que é o ponto legal, porque os alunos, eles fazem, né? Eles enviam e eles recebem um feedback muito bom, né, quando eles fazem. Eu acho que é isso que você precisa experimentar também, né? Depois que você vê como que essa análise ela é importante para a vida da outra pessoa. Então é importante que você grave o vídeo, porque vai ter gente, por exemplo, que não consegue se concentrar naquela leitura, não consegue entender. De repente você tem uma forma de falar que é muito mais interessante do que a forma de escrever, que são processos diferentes, né? Então você vai conseguir transmitir melhor aquilo que você quer transmitir através da fala do que pela escrita. E aí, como a Flávia falou, de repente você está deixando de entregar o ouro seu, né, para que você pode entregar para a pessoa de potencial que ela pode ter, de como desenvolver desafios e tudo mais, porque você está travado nesse ponto e que eu sei que é difícil, que é complicado, que a gente não foi acostumado, né? A gente tem um público aqui que, como eu e como a Flávia, nasceram sem a internet, mas depois cresceram com a internet. Então, ainda estão, por exemplo, em empregos que não precisa fazer esse tipo de coisa, né? De abrir câmera, de falar. E que, de repente, agora vê todo mundo mudando e, de repente, todo mundo hoje tem que saber falar numa câmera, todo mundo fala, né? E, então, assim, vá praticando, vá fazendo tudo
da maneira que você consegue, do início ali, como eu falei, fecha a câmera se for preciso, coloca uma imagem, depois você coloca bem pequenininho no canto da tela ali você e a imagem grande, né? Depois vai expandindo, você vai aumentando, vai ganhando espaço e de repente tá você ali na frente, né? E o mapa pequenininho aqui do lado, que você vai se sentir vitoriosa, vamos dizer, no final de tudo, né? Porque você conseguiu quebrar esse ciclo, essa insegurança aí sua. E saber que o processo é contínuo. Uma coisa que a gente quer deixar clara aqui é que não existe um momento em que a gente diz assim, tá bom, tô completamente segura aqui. Nossa, minha casa, meu lugar, nunca estive tão segura assim. Esse momento não chega. E você pode perguntar para um youtuber, você pode perguntar para um astrólogo, você pode perguntar para cantora famosa, para atriz de Hollywood. Ela vai te dizer que antes de começar a gravar um filme, que antes de entrar lá no palco do teatro, que antes de abrir a câmera, dá um friozinho na barriga. Dá uma coisa de assim, vamos lá, mais um vídeo. Só que você vai aprendendo a lidar com isso. A questão é lidar, é não deixar que isso seja barreira, né? E isso que a Lu falou, a gente deixa de colocar os nossos potenciais por cobranças nossas, por coisas que a gente acredita que não tá bom e que muitas vezes é ali que tá o teu diferencial. Quando eu comecei a fazer vídeo para Conscientize, eu achava o meu jeito de falar entediante. Tanto que até hoje não consigo me ouvir por muito tempo. Eu literalmente não entendo quem fala que maratona no canal. Eu não conseguiria me ouvir por muito tempo. Então, para mim é entediante. Eu me acho lenta falando. Eu tentei ser a pessoa assim, né? E não ia. Então, para mim, eu tenho essa percepção da minha fala. E aí, quando eu fiz o canal, eu comecei a perceber que as pessoas diziam: nossa, você passa as coisas com tanta calma. Nossa, agora eu entendi, tá tão explicado. E eu pensava, gente, nunca imaginei que aquilo que eu achava que era o defeito do defeito, porque ser entediante é uma coisa, poxa, né? Por que alguém vai assistir uma pessoa que é entediante? E não era. Era completamente diferente daquilo que eu imaginava. Então, assim, deixei de achar a minha fala entediante? Não deixei. Tanto que quando eu edito o vídeo, eu vou pulando as partes, ou eu vou debochando de mim mesmo. Ou eu vou fazendo piada com o meu jeito de falar ao longo de toda a edição. Mas eu já trabalhei isso para saber que, olha, é muito mais uma cobrança minha do que, de fato, algo que as pessoas vão achar ou que eu vou ter uma consequência. Então, saibam que é contínuo. Talvez um dia eu deixe de achar minha voz chata, o meu jeito de falar entediante ou qualquer coisa do tipo. Como eu já deixei muita coisa para trás, né? Então, é um processo. Você vai desenvolvendo, né? E o importante é dar o primeiro passo, porque se você não der o primeiro passo, aí você não desenvolve isso. E lembre-se que esse friozinho na barriga, ele também é importante. Que de repente, se você tem um trabalho ou uma atividade que você já não sente mais esse pequeno incômodo na hora de iniciar, talvez você já não esteja mais querendo dar tanto o seu melhor ali. Tem isso também, né? Então, se você tem essa preocupação, que bom, porque é porque você quer entregar o melhor que você pode naquele momento, tá? E aí que tá, você pode entregar o melhor que você consegue naquele momento. Vai chegar um outro momento que você vai conseguir muito mais. Vai ser incomparável a Flávia lá do início do canal e a Flávia hoje. São duas pessoas, né, incomparáveis. Mas é porque a prática acaba fazendo com que você consiga evoluir cada vez mais. É a mesma Flávia, é a mesma construção de pensamento, é a mesma mensagem que ela quer passar, só que agora é uma Flávia que já está há 3 anos gravando vídeo, 3, 4 anos gravando vídeo.
né, da outra que estava lá no início. Só que ela teve que enfrentar aquele início, que foi torturante, foi difícil, foi complicado, mas ela persistiu. E se você persistir, com certeza você vai chegar daqui a um ano. Não vai demorar tanto, mas demora 4 anos, né? Daqui a um ano, daqui a meio ano, já vai ser totalmente diferente, tá? Eu também tenho várias coisas que me incomodam na hora de gravar um vídeo, né? Porque a gente sempre quer aparecer alguma coisa, ser maneira, só que não adianta, a gente é assim. Então a gente pode corrigir algumas coisas, por exemplo, eu, por ter dado aula há muito tempo, a Flávia sabe, eu falava gritando, né? Porque imagina, você dá aula para 30, 40 alunos, precisa chegar a sua voz, alcance de voz tem que chegar, você está aqui, ela tem que ir lá atrás, ou você está lá atrás, tem que chegar aqui na frente. Então não tinha essa ideia assim para mim. Eu sempre chegava falando, eu tinha que preencher a minha voz o ambiente inteiro, porque senão as pessoas estavam vindo. Só que aí, né, fui com o tempo perdendo um pouco isso. Às vezes eu ainda me pego levantando o tom de voz. Aí eu lembro, não, pode falar mais baixo, não tem problema, as pessoas vão te ouvir. Então acontece, gente. Por exemplo, a questão de eu começo falando uma coisa, daqui a pouco eu termino lá falando outra, isso me incomoda um pouco também, mas isso também é corrigível, né? Então, não se preocupe, simplesmente comece, porque isso é muito importante para você e para a pessoa lá que você vai ajudar com a sua análise. E lembrando que se você quer saber os primeiros passos para ser um astrólogo confiante, vem para o nosso workshop que vai acontecer dia 4 de julho, né, às 20 horas, fechado, tá? Então você precisa se inscrever mesmo. E o link está na descrição aqui. Nesse workshop eu vou te falar sobre o caminho que você precisa passar para chegar nessa segurança, para chegar nessa análise confiante. Então, se inscreve aqui, tem um formulário para você me dizer o que você quer aprender nesse workshop, que aí eu vou preparar a aula, fazer esse planejamento de aula, levando em conta o que você está buscando, e a gente está se dedicando para que seja um workshop com todo carinho, com toda a nossa dedicação aqui. Então, se inscreve, espero vocês por lá. Então, nesse vídeo a gente falou sobre a questão da segurança para aparecer numa análise, num vídeo. Para isso, você precisa lidar com a insegurança, né? Saber o que é que você precisa desenvolver para chegar nessa segurança. Se você não enxerga o problema, você não consegue lidar com ele. Então, primeiro enxergar onde você está inseguro, começar a se movimentar na direção dessa segurança e se perguntar o que eu estou perdendo, o que eu ganho com essas atitudes que eu tenho atualmente, com aquilo que eu estou deixando de fazer ou com aquilo que eu estou fazendo, né? E se você se interessa por esse tema, se você está na busca de desenvolver essa segurança, outro assunto que vai te ajudar muito é saber como falar o mapa. E é outra coisa que influencia demais na segurança de gravar. Então tem um vídeo aqui, assistam na sequência, um vídeo que a gente fala só sobre isso, sobre como falar esse mapa para passar com empatia, para atender o que a pessoa precisa ouvir naquele momento e tudo mais. E a gente se vê no próximo vídeo, né? Até a próxima. Tchau, tchau.